Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Confissões de um médico. Boa noite, meus amigos. Meu nome é Lucas, eu tenho 38 anos, sou médico e trabalho atualmente na rede pública de saúde de um município de um estado da região sudeste. A experiência que eu vou compartilhar aconteceu nos anos de 2014 ou 2015, quando eu estava terminando o curso de medicina. Na época eu fazia residência em uma clínica médica em uma das maiores clínicas psiquiátricas do estado onde eu residia na época. Por razões pessoais e até mesmo com o intuito de proteger o canal de algum problema futuro, eu não vou citar o nome da cidade nem o nome da instituição. Eu espero que todos compreendam a minha posição. Essa clínica era enorme e apenas no primeiro andar, onde ficava o setor de clínica médica, havia mais de 40 leitos destinados à internação. Um detalhe relevante é que o hospital tinha convênio com o SUS, o que significava que muitos dos pacientes internados eram idosos, frequentemente em situações de abandono social. Eu não falo apenas de questões financeiras, mas muitas vezes esses pacientes não recebiam visitas de familiares ou sequer tinham alguém que os acompanhasse. É uma realidade triste que testemunhamos diariamente nos hospitais. Muitos desses idosos eram simplesmente deixados lá e esquecidos por suas famílias. Mesmo quando havia contato, raramente os parentes se interessavam em visitá-los ou acompanhar os seus tratamentos. Para nós, profissionais de saúde, lidar com essas situações é emocionalmente difícil, mas eu posso garantir que é ainda mais doloroso para os pacientes. Afinal, estar hospitalizado já é um momento delicado, e enfrentar isso sem o apoio e o carinho da família torna tudo ainda mais difícil. Naquele período eu trabalhava no primeiro andar, no longo corredor onde estavam distribuídas as 40 enfermarias. No centro do setor ficava o escritório da enfermagem, que era um espaço equipado com tudo que os enfermeiros precisavam para organizar suas atividades e monitorar os pacientes. Bem em frente a esse escritório, havia um dispositivo que permitia habilitar as televisões das enfermarias. Era um sistema simples. Cada televisão funcionava de maneira independente, e para ativá-las, os familiares precisavam solicitar alguma enfermeira que estivesse de plantão para que habilitasse a TV e lhe entregasse o controle remoto. Esse detalhe é importante para entender o que aconteceu naquela madrugada. Não havia como uma televisão ser ligada sem que alguém primeiro habilitasse a TV na área de controle. Um dos pacientes internados naquele andar estava em uma enfermaria bem em frente ao escritório. Ele era um senhor idoso com mais de 70 ou 80 anos, que devido a uma condição neurológica grave, estava completamente acamado, incapaz de interagir ou responder a estímulos. Na ocasião, ele estava internado devido a uma pneumonia e ele era acompanhado por seu filho. Eram cerca de 2 ou 3 horas da manhã. Eu estava no escritório preenchendo indicações médicas de um novo paciente que havia dado entrada, acompanhado por 2 enfermeiros. Nesse momento, o filho do idoso saiu do quarto e avisou que desceria para tomar um café, mas que ele voltaria logo. Ele informou isso porque naquele horário não era permitido transitar pelo hospital sem aviso prévio. Enquanto fazíamos o nosso trabalho, um som alto nos interrompeu. A princípio não conseguimos identificar a origem do barulho, mas logo percebemos que vinha da televisão do quarto daquele idoso. O detalhe é que, além de estar sozinha com o paciente, a televisão havia sido ativada de forma estranha. O volume estava altíssimo e os canais mudavam sozinhos de forma frenética. Um dos enfermeiros correu até o quarto e encontrou a televisão ligada com os canais mudando sozinhos e o volume no máximo.
O controle remoto estava na prateleira do escritório, intocado, e o paciente continuava acamado, imóvel e inconsciente. O enfermeiro desligou a TV e verificou o aparelho que controla o serviço, confirmando que ninguém havia habilitado aquele aparelho. Era literalmente impossível que a televisão tivesse ligada daquela maneira. Pode ter sido um defeito técnico, talvez, mas o que nos intrigou foi o fato de nunca mais acontecer algo assim com aquela ou qualquer outra televisão do hospital. Na manhã seguinte, aquele idoso faleceu. Nunca soubemos se havia alguma relação entre o evento daquela madrugada e a sua morte. Além disso, essa clínica tinha uma fama peculiar entre os enfermeiros. No escritório, na área que dava acesso à cozinha, era comum ouvir relatos sobre ruídos de pratos caindo e quebrando durante a noite. Algumas vezes, até familiares dos pacientes saíam para ver o que havia acontecido, mas ao chegar lá, eles não encontravam nada fora do lugar. Outro episódio estranho acontecia no andar térreo, onde ficavam os quartos dos pacientes VIP. Muitos enfermeiros relatavam ouvir passos e barulhos inexplicáveis durante a noite, especialmente em áreas pouco movimentadas. Essas experiências, por mais assustadoras que fossem, acabaram se tornando histórias compartilhadas entre nós. Trabalhar em um hospital nos expõe não apenas à fragilidade humana, mas também a eventos que desafiam a lógica e nos deixam inquietos. Naquele local havia uma espécie de descampado, e lá ficava um quiosque, algo como uma pequena lanchonete dentro da clínica. Durante o dia, ela funcionava normalmente em horário comercial, mas sempre fechava às 8 da noite. Quando fechado, o local ficava completamente às escuras. O quiosque não tinha portas, apenas aquelas lonas de plástico transparentes que permitiam ver o seu interior. Em uma noite, a minha chefe desceu porque foi chamada para atender um paciente que estava com muita dor. Era madrugada e eu realmente não sei a hora exata que isso aconteceu. Após atender o paciente, ela foi até a enfermaria daquele setor para dar algumas instruções. Enquanto estava lá, ela olhou para a área do quiosque e se assustou muito. Ela viu claramente uma senhora muito bem vestida, elegante, tomando um chá. Isso a deixou intrigada porque naquele horário era impossível que alguém estivesse ali. Primeiro porque não tinha como alguém lhe servir chá, já que o local estava fechado e às escuras. E segundo porque não deveria haver ninguém ali. Mesmo assim, ela disse que conseguiu ver claramente a senhora. Depois ela contou que notou algo ainda mais estranho. Ela não conseguia ver os pés da mulher. Assustada, a minha chefe virou-se para uma enfermeira que estava no setor e disse o seu nome. Antes que ela pudesse explicar mais, a enfermeira respondeu: "Sim, doutora, eu também estou vendo." Essa enfermeira então compartilhou outra experiência que também aconteceu enquanto ela trabalhava naquela clínica. Tornou-se bastante comum ouvir relatos de diferentes pacientes que por algum motivo chamavam a nossa atenção. Antes de detalhar tudo, é importante explicar que esses relatos vinham de pacientes em condições de saúde críticas, muitos deles em um estágio conhecido como melhoria da morte. Para quem não sabe, esse termo é usado para descrever uma situação em que um paciente muito doente apresenta uma melhora inexplicável por algumas horas antes de falecer. Embora alguns especialistas expliquem isso como alucinações causadas pelo cérebro, o que aconteceu nesse caso era muito estranho e vocês entenderão o porquê. Pacientes de quartos diferentes, sem contato entre si, começaram a relatar algo assustador. Eles descreviam uma menina que aparecia em seus quartos. Eles diziam que ela brincava, se escondia atrás das cortinas, sentava-se em um canto, se enfiava debaixo das camas ou ficava parada olhando para eles. Às vezes, ela os incomodava durante a noite inteira. O mais estranho era que esses relatos vinham de pacientes que não tinham como se comunicar entre si. E isso aconteceu ao longo de muitos anos.
e provavelmente continua acontecendo até hoje. O que mais nos traumatiza era saber que, independentemente do estado de saúde do paciente que via essa menina, ele falecia em até 24 horas. Houve casos de pacientes em estágios finais de doenças terminais, mas também de outros que pareciam estáveis e, mesmo assim, morriam de forma repentina após relatarem a presença dessa menina. Muitas vezes atribuímos esses relatos à desorientação dos pacientes, especialmente os idosos, ou a possíveis alucinações. Mas, com o passar do tempo, percebemos que uma coisa não fazia sentido. Todos descreviam a mesma figura com as mesmas características. Isso é impossível, se fossem apenas alucinações. Meus amigos muitas vezes não era o paciente em quem relatava diretamente, mas os enfermeiros ou familiares que nos chamavam preocupados. O paciente, em alguns casos, reclamava que essa menininha o estava incomodando, ou então ele ficava angustiado perguntando por que havia uma criança sem os pais em um hospital durante a madrugada. Certa madrugada, enquanto eu fazia minha ronda habitual pelos corredores do hospital, eu fui chamado com urgência para o quarto de uma paciente idosa, a Dona Clara. Ela estava internada há dias devido a complicações cardíacas e, segundo os enfermeiros, ela havia acordado muito agitada, chamando por mim especificamente. Eu estranhei o pedido, mas eu fui até lá para acalmá-la. Ao entrar no quarto, ela me olhou com uma expressão de alívio e um brilho incomum no olhar, como se ela me aguardasse ansiosamente. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela apontou para uma cadeira vazia ao meu lado e disse com firmeza: "Eu estava achando que você não fosse vir. Eu estava conversando com ele." Eu olhei ao redor confuso. O quarto estava vazio, exceto por nós dois. "A senhora estava conversando com quem, Dona Clara?" Eu perguntei, tentando manter um tom tranquilo. Ela sorriu e me respondeu: "Com esse homem negro lindo que está sempre ao seu lado. Ele está vestido de branco, tem um sorriso calmo e olhos que parecem enxergar a alma da gente. Ele disse que cuida de você e que nunca deixa você sozinho." Luciano, eu senti um arrepio tomar conta do meu corpo. Apesar do ceticismo que eu tento manter em situações como essa, algo na convicção dela me fez prestar atenção. Antes que eu pudesse questionar, ela continuou: "Ele não me disse, mas eu acho que ele é o seu anjo. Ele disse que te protege de tudo, inclusive me contou uma coisa sobre você." A minha boca secou na hora. Eu engoli em seco e eu perguntei o que ele havia contado a ela, e ela então me disse: "Ele me disse que você duvida dele, que você acha que está sozinho, quando na verdade ele sempre esteve ao seu lado, até nos momentos em que você pensou que não ia aguentar mais. Ele me pediu para te lembrar daquela vez na estrada, quando você escapou por um triz daquele acidente." O meu coração disparou mais uma vez. O que ela acabara de mencionar era um episódio que eu nunca compartilhei com ninguém. Anos atrás, voltando para casa em uma noite chuvosa, eu perdi o controle do carro em uma curva. O veículo rodopiou várias vezes, mas de alguma forma parou a centímetros de um barranco. Eu me lembro de sentir uma calma estranha naquele momento, como se algo invisível estivesse segurando o carro. A lembrança veio como um soco no estômago. A Dona Clara apertou a minha mão, trazendo-me de volta à realidade. "Ele está sorrindo para você agora e disse que, se você prestar atenção, vai poder até sentir a sua presença." A minha mente estava em um turbilhão. Eu olhei para o lugar vazio ao meu lado e, por um breve segundo, eu jurei sentir o ar mais leve, quase como se uma presença silenciosa me envolvesse. Não havia ninguém ali, mas ainda assim o quarto parecia cheio. Antes de sair, a Dona Clara sussurrou algo que me marcou profundamente: "Ele não vai embora. Onde quer que você vá, ele estará com você. E, doutor, agradeça. Nem todos têm um protetor assim tão dedicado como ele."
Eu deixei o quarto em silêncio, me sentindo mais inquieto do que nunca. Nos dias seguintes eu comecei a prestar mais atenção ao que acontecia ao meu redor. Pequenas coisas então começaram a se destacar. Momentos em que eu me sentia inexplicavelmente tranquilo durante situações de tensão, ou quando eu evitava problemas por causa de uma decisão impulsiva, mas que no final das contas revelava-se ser acertada. Se a Dona Clara estivesse delirando, ou se ela realmente tinha visto algo além da nossa compreensão, eu não sei. Mas desde aquela noite, eu não consigo deixar de pensar que talvez, apenas talvez, eu realmente nunca esteja sozinho. Meus amigos, eu sei que há muitas histórias semelhantes em outras instituições. Alguns relatos falam de homens vestidos de preto ou às vezes até de animais. Eu não sei ao certo o que pode ser isso. Não sabemos como interpretar essas ocorrências. Seriam entidades superiores que vêm buscar os pacientes ou algo completamente diferente? O que é certo é que esses relatos escapam à lógica e não têm explicação. Mas muitas pessoas ao longo do tempo afirmaram ter vivenciado experiências muito parecidas. Aqui termina o meu relato, meus amigos. Eu espero que todos tenham gostado e em breve, se Deus quiser, eu enviarei outros relatos aqui da clínica. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima noite. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. A enfermeira misteriosa. Muito boa noite, Luciane e amigos. Meu nome é José Celso. Eu tenho 44 anos e eu sou da cidade de Vera Cruz, no Rio Grande do Norte. E quando eu era pequeno, minha família e eu fomos morar no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Eu cresci, estudei toda a escola por aqui, e ao longo dos anos eu me formei como médico na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Para evitar qualquer tipo de problemas, eu só mencionarei que eu trabalho em um hospital privado, que não é muito grande e nem muito pequeno. Eu já trabalho aqui há 10 anos, completados no início desse ano, e eu posso garantir que eu conheço todo o pessoal que trabalha no hospital. Eu trabalho no turno da noite, onde há menos movimento, então eu sempre tive tempo para socializar. Além disso, eu sou uma pessoa que raramente está séria. Eu gosto muito de conversar, fazer amizades e contar e ouvir histórias. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa que gosta de gente. Eu gosto sempre de estar acompanhado por alguém, e quando eu estou sozinho, eu realmente não me sinto feliz. Luciano, não é que eu não acredite no paranormal, mas é que nunca me aconteceu nada diretamente. Já me contaram algumas histórias sim, mas foi há pouco tempo que algo realmente estranho aconteceu comigo durante o meu turno. Naquela noite eu só havia atendido 2 pacientes até aquele momento. Eu estava cuidando de uma jovem mulher que tinha febre e precisava ficar em observação até melhorar. Ela estava acompanhada pelo marido, o jovem de cerca de 30 anos. Enquanto eu conversava com eles no consultório, o homem me disse: "Desculpe, doutor, eu acho que estão chamando o senhor." Ele apontou com um olhar para a porta. Eu me virei e pela janela que dava para o corredor, eu vi uma enfermeira que eu nunca tinha visto antes. Ela usava um uniforme diferente, não era um uniforme antigo. Ele apenas não era igual aos que as enfermeiras do hospital usavam. Eu não a reconheci.
Ela me observava com uma expressão vazia, sem emoção, e começou a fazer sinais para que eu fosse até ela, mostrando um tipo de agenda que ela segurava na mão. Por um momento eu pensei que talvez ela fosse de alguma outra instituição e que a haviam enviado por algum motivo. Eu pedi licença ao casal e caminhei até a porta, olhando para a enfermeira, tentando reconhecê-la. Quando eu me aproximei, ela começou a andar para a direita, desaparecendo de vista, porque o corredor fazia uma curva. Eu saí da sala e vi um colega médico no final do corredor. Ele estava parado, com os olhos arregalados e a boca aberta, olhando na minha direção. Eu fui até ele e perguntei o que tinha acontecido. Também perguntei sobre a enfermeira e para onde ela tinha ido. Ele, ainda nervoso, me olhou nos olhos e perguntou: "Você também a viu?" Eu respondi que sim, e em seguida eu perguntei: "Como assim também a viu?" "Aquela enfermeira, eu a vi pela janela. Ela estava olhando para dentro da sua sala. Assim que você saiu, ela desapareceu bem na minha frente quando me olhou nos olhos. Eu achei que eu estava ficando maluco, mas você também viu." Meus amigos, ele parecia muito assustado. Eu tentei processar o que ele estava dizendo e eu perguntei: "Como assim desapareceu? Você tem certeza do que você viu?" Ele confirmou dizendo que estava caminhando para o consultório dele e parou porque viu a enfermeira no corredor. Ela olhou para dentro da minha sala e quando viu meu colega, ela simplesmente sumiu diante dele. Meus amigos, eu cheguei até a pensar que ele estava brincando, mas a expressão no rosto dele dizia o contrário. Além disso, foram apenas alguns segundos desde que eu a perdi de vista até sair da sala. Não havia para onde ela pudesse ter ido. O único lugar seria o consultório desse meu colega, mas ele insistiu que viu ela desaparecer. Eu decidi verificar o consultório por conta própria. Eu abri a porta, mas ele estava vazio. Ele também afirmou que não conhecia a mulher e ele estava visivelmente abalado. Eu também fiquei assustado, mas ele parecia estar ainda mais. Para finalizar a minha história, eu vou contar outro fenômeno que eu presenciei com aquela mesma enfermeira misteriosa. Era mais uma noite tranquila no hospital. Como de costume, o movimento era baixo, e eu aproveitava para revisar algumas anotações e organizar minha agenda de pacientes. Já fazia algumas semanas desde o estranho evento com a enfermeira desconhecida. E eu confesso que, apesar de ainda pensar nisso de vez em quando, eu tinha deixado esse assunto de lado. Afinal, ninguém mais havia mencionado nada parecido desde então. Eu estava no meu consultório revisando alguns relatórios quando eu ouvi passos no corredor. O som era suave, mas constante, como alguém caminhando lentamente. Eu pensei que poderia ser algum colega ou talvez um paciente perdido, então eu me levantei e fui até a porta. Quando eu abri, eu vi novamente aquela figura. Era aquela mesma enfermeira. Ela estava parada a alguns metros de distância, olhando diretamente para mim. A expressão era idêntica à da primeira vez, vazia e sem emoção. O uniforme também era o mesmo, aquele modelo diferente que não pertencia a ninguém do nosso hospital. Naquele instante eu senti o meu corpo gelar, mas eu reuni coragem para perguntar se ela precisava de ajuda. Ela não respondeu. Apenas se virou lentamente e começou a caminhar em direção ao elevador, sem tirar os olhos de mim. Aquilo não fazia sentido. Eu decidi ir atrás dela. Talvez fosse alguma brincadeira de mau gosto, ou quem sabe uma enfermeira nova que ninguém tinha me apresentado. Enquanto ela caminhava, eu percebi que os sons dos passos não combinavam com o movimento dos pés dela. Era como se o som ecoasse no corredor, mas ela flutuava. O meu coração começou a disparar, mas eu continuei a seguindo. Quando ela chegou ao elevador, eu a vi estender a mão para tocar o botão de chamada. Eu fiquei parado a poucos metros esperando para ver o que acontecia. O botão não se iluminou. Na verdade, parecia que ela nem o tocou de verdade.
Em seguida, ela entrou no elevador e as portas começaram a se fechar. Eu corri até lá, mas ao chegar, eu vi que o elevador estava vazio. Eu olhei para o painel e nenhum andar havia sido selecionado. E o elevador ainda estava parado ali mesmo, no térreo. Os meus olhos varreram o corredor em busca de alguma explicação, mas não havia ninguém. Tudo estava em silêncio novamente, exceto pelo som abafado do meu próprio coração. Eu fiquei ali parado, tentando entender o que havia acabado de presenciar. Quando eu finalmente voltei ao meu consultório, eu encontrei a minha cadeira girada de lado, algo que eu nunca fazia. Em cima da minha mesa, a folha onde eu estava escrevendo agora tinha marcas de dedos, como se alguém tivesse pressionado a página com força. Dizem que o medo paralisa, mas naquele momento ele me fez decidir. Eu precisava conversar com alguém sobre aquilo. Eu contei o que aconteceu para o meu colega da outra vez, e ele apenas balançou a cabeça como se já esperasse por isso. Você está no turno dela. Você sabe disso, não é? Ele disse com um tom de voz baixo. Turno dela? Do que você está falando? Eu perguntei confuso. Ela era enfermeira aqui. Ela trabalhou no turno da noite há muitos anos. Ela morreu em um acidente a caminho de casa depois de um plantão. Desde então, muitos aqui já a viram. É raro, mas acontece. Luciano, aquela noite mudou a maneira como eu encarava aquele hospital. Lá não era mais apenas o lugar onde eu trabalhava. Era um espaço onde o passado e o presente pareciam coexistir de maneiras que eu não compreendia. Desde então, nunca mais eu ouvi seus passos. Mas toda vez que eu estou sozinho no corredor, eu sinto uma presença. E às vezes, eu olho para o reflexo nas janelas, torcendo para não vê-la novamente. Muito obrigado a todos pela atenção e uma boa noite.